Ô pessoal, aqui é o Primitivo, tudo bom com vocês? Pessoal, aproveitar aqui, tenho que caminhar um pouco hoje e queria conversar um pouco com vocês sobre o Bitcoin. Até estava pensando algumas coisas aqui, queria conversar com vocês, algumas coisas podem ser até meio básicas, né? Mas eu acho que é uma conversa legal assim para a gente ter, principalmente para quem está começando. Eu vejo assim que tem muita gente que às vezes, cara, assiste uns vídeos complicados sobre Bitcoin, né? E às vezes não entendem certos conceitos mais básicos, assim, não sabe nem o básico, assim, sobre o Bitcoin. Então, queria conversar com vocês um pouco hoje. É, então, vamos lá, né? Bom, pessoal, bem-vindos aí ao canal do Primitivo. Vamos conversar um pouco hoje, né? Então, hoje vou te convidar aqui para a gente caminhar um pouco junto. Vamos falar um pouco sobre o Bitcoin, tá? Eu estou aqui no Parque do Bacaxeri, aqui em Curitiba, acho que são umas 6h15 da manhã agora, e eu estou precisando, sabe, andar um pouco, meio estressado, meio cansado esses dias, estou precisando, querendo criar os conteúdos também para o canal, então, às vezes eu fico meio estressado. Mas vamos lá, né? Bem, vamos tentar entender o básico aí sobre Bitcoin, então, vamos falar disso? Beleza? É, bom, vamos lá. Gente, o Bitcoin, o que que é? Uma moeda digital, né? Também chamado de criptomoeda. Vamos pensar nela assim como uma versão online do dinheiro, né? A grosso modo, né? Com Bitcoin você pode comprar produtos, serviços, até enviar valores para outras pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Sem depender dos bancos aí, né? Dos intermediários, né? Ele foi criado em 2009, né? Bitcoin existe apenas no ambiente digital, na internet, né? É conhecido por ser rápido, seguro, sem fronteiras, né? No entanto, nem todos os comerciantes ainda aceitam, né? Empresas como, por exemplo, a Microsoft já até aceitaram, depois tiraram, né, do site deles, tal, mas aceitavam Bitcoin, né? E tem muitas outras que hoje em dia aceitam criptos diversos, Bitcoin, tudo, né? E a aceitação tem, claro, sempre crescido, né? Ainda um pouco lenta, mas tem crescido, né? Então, o que que torna o Bitcoin aí tão especial, né? Vou tentar entender melhor isso, né? Acho que tem uma coisa que faz parte do Bitcoin que é interessante, que é a carteira digital, né? Então, para você usar Bitcoin, você precisa de um lugar, né, entre aspas, vamos dizer assim, para você guardar, né? Eu estou dizendo entre aspas, né? A gente vai explicar um pouquinho aí. E aí que entra essas carteiras, né? As carteiras digitais aí. Uma carteira digital é um programa, é um software, né, que armazena as suas chaves, né, as privadas e públicas, tem os dois tipos, né? E as senhas que permitem que são as senhas, né? Que permite que você envie e receba Bitcoin e tudo mais, né? Então, na verdade, a carteira não guarda os Bitcoins em si, né? Como você imaginar uma carteira tua que você põe notas de dinheiro ali, né? Então, mas sim ele dá acesso, né? Dá visibilidade do que tem na blockchain, né? Que é o bloco, né? Onde é gravada essas informações, né? Então, a chave pública que você tem é como um número da tua conta, que você compartilha para receber os pagamentos, tudo, né? Já quando a gente fala chave privada, é a senha que você usa para gastar, né? Ou usar os seus bitcoins, né? Então, ela tem que ser protegida aí a todo custo, né? Então, existem diferentes tipos de carteira, né? As de software, né, que são esses aplicativos do celular ou até no computador, né, e as de hardware, né, que são aqueles dispositivos físicos, é, e até carteiras de papel mesmo, né, são aquelas impressões da chave em papel. É, então a segurança é essencial, né? Se você perder a sua chave privada, ela for roubada, seus bitcoins podem desaparecer, desaparecem mesmo para sempre. Não que elas desapareçam, continuam na blockchain.
Até que se você tiver o número da tua carteira, você vai conseguir ver lá. Só que você não vai conseguir movimentar, porque você não tem a tua chave privada, né? Então, outra coisa, né? A descentralização, né? E o blockchain aí. Acho que um dos maiores atrativos do Bitcoin é que ele é descentralizado, né? Então isso significa que não há nenhum banco central, governo, empresa, nada no controle disso, né? Em vez disso, o Bitcoin funciona numa rede P2P, né? Que é essa de pessoa a pessoa, né? Onde as transações acontecem diretamente entre as pessoas, entre os usuários, né? Mas como é que isso é possível sem ter o intermediário? Então, a mágica justamente está na internet, na blockchain, né? Blockchain é um tipo de livro razão, vamos dizer assim, né? Público e digital, né? Que registra todas as transações do Bitcoin de forma transparente e segura. Quando você envia o Bitcoin, a transação é verificada pelos mineradores, que tem os computadores poderosos que resolvem os problemas matemáticos complexos que tem ali, né? Uma vez que é confirmado aquilo, né, aquele cálculo, é adicionado um bloco que se conecta aos blocos anteriores e posteriores, né? E formando assim uma cadeia comum, por isso que é blockchain, né? É um bloco de chain é corrente, né? Bloco de bloco, né, em inglês. Então vai formando um bloco, né, como uma corrente, né? Então essa rede é mantida por milhares de computadores ao redor do mundo, tá? E todos que torna o sistema assim quase impossível de ser hackeado ou alterado. Até hoje, você vê, até hoje está aí o Bitcoin, já tentaram, você pode tentar roubar uma pessoa, mas tentar mexer na blockchain, até hoje ninguém conseguiu, né? Então o blockchain é uma inovação, né, poderosa aí que vai bem além também do Bitcoin, porque isso deu ideia também para outras criptos, né? Então, outra coisa é, por exemplo, a origem, né? A origem do Bitcoin, né? A história do Bitcoin começa em 2008, quando uma pessoa, talvez, sei lá, um grupo que usava aí o nome de Satoshi Nakamoto, publicou um white paper chamado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, né? P2P. Esse documento descrevia uma nova moeda digital que não dependia dos bancos. Em 2009, o Satoshi minerou o primeiro bloco e chamou de bloco Gênesis e lançou a rede Bitcoin, né? Isso em 2009. Então, nos anos seguintes, ele trabalhou no projeto, interagiu com a comunidade, mas em 2011 que ele literalmente desapareceu, né? Então, nesse período 2009, 2011, ele ainda estava na internet, né? Postando coisas e tal. Até hoje ninguém sabe direito quem ele é, né? Alguns especulam que é, né, aí um gênio aí de criptografia, de programação. Outros acreditam que ele é um grupo de pessoas, de desenvolvedores, né? Mas esse anonimato aí só aumentou o fascínio da galera pelo Bitcoin, né? Por uma coisa diferente e tal. E que reforça a essência descentralizada também, né, dele. Afinal, não há uma figura central, né, uma empresa, nem ninguém controlando tudo como é, né, essas shitcoin aí, vamos colocar aí Ethereum e tudo mais, né? Todas as outras, tudo é controlado, tem alguém controlando, né? Então, algumas curiosidades aí, vamos falar umas curiosidades enquanto a gente continua andando aqui. Bom, umas curiosidades, sabia que a primeira transação do Bitcoin aconteceu em 2010? Era um programador lá, um tal de Laszlo, que ele comprou 2 pizzas por 10.000 bitcoins. A gente não consegue hoje juntar um bitcoin, o cara pagou 2 pizzas com 10.000 bitcoins, 5.000 bitcoins cada pizza. Na época isso valia cerca de $40, né? O valor das 2 pizzas que ele estava pagando. Hoje os bitcoins valem milhões, né? Nossa, imagine, cara, é muito dinheiro, né? E daí eles chamaram esse dia de Bitcoin Pizza Day, né? O fato impressionante é que 25% dos bitcoins minerados eles estão perdidos para sempre. Como é que está perdido para sempre? Isso acontece porque as pessoas perdem as chaves privadas, né? Que é aquela coisa da segurança, por isso que é importante segurança. Deixou ali os bitcoins presos na blockchain, né? Na blockchain, sem chance para recuperar, não tem como recuperar, né? Sem
as chaves privadas, o cara não acessa, né? E tem mais o Bitcoin, como é que ele funciona? Ele funciona como um processo chamado de mineração, né? Os mineradores usam os computadores potentes que eles têm para resolver os cálculos, né, de complexos que tem de criptografia e daí ganham como recompensa bitcoins, né? Mas esse processo, como talvez você já saiba, é um processo que consome muita energia e o pessoal fica debatendo muito sobre esse negócio de impacto de energia ambiental e tudo mais, né? Por fim, o valor do Bitcoin é famoso pela volatilidade, né? Todo mundo fica assustado por causa dessa característica que ele tem, né? Então, em 2017, ele chegou a quase $20.000 para depois despencar, né? Essa montanha russa, vamos dizer assim, né? Atrai os investidores para que também levanta preocupação, né? Sobre o uso dela como moeda, né? Porque é muito volátil, né? Falar sobre, por exemplo, a oferta também, né? Ilimitada, né? Escassez que tem em cima do Bitcoin. O Bitcoin é muitas vezes comparado com ouro digital, né? O pessoal usa muito esse termo, né? Hoje em dia, ouro digital, né? Que um dos motivos é sua oferta limitada. O Satoshi, ele programou o Bitcoin para ter um máximo de 21 milhões de moedas, já programado, né? Então, quando esse limite for atingido por volta de, dizem, o ano 2140, mas essa previsão, né? Não haverá mais bitcoins novos, né? Então, essa escassez é reforçada pelos halvings. O que é o halving, né? É um evento que ocorre a cada 4 anos, quando a recompensa por mineração é cortada na metade, tá? Então, por exemplo, quando começou com 50 bitcoins por bloco, caiu depois para 25, depois para 12,5 e assim por diante. Então, isso reduz a criação de novas moedas, aumentando a raridade, né? E bem, essa coisa da oferta limitada, da escassez, né? Que é um dos fatores que valoriza, né? A moeda do Bitcoin, né? Além disso, o Bitcoin é divisível em unidades minúsculas, né? E que a gente chama aí muito de Satoshi, né? Então, isso permite que o Bitcoin seja usado mesmo no seu valor unitário, né? Então, que é a ideia do Satoshi, né? Então, eu conversar aqui com vocês assim também é sobre o futuro, né, das criptos, né, do Bitcoin. A gente está chegando aqui, acho que no fim aqui da minha caminhada aqui. Aí, bom, o Bitcoin é apenas o começo, né, aí dessa revolução, né, que eu acredito financeira com o Bitcoin, né. Hoje existe mais de, sei lá, 2.500, 2.000 e poucas, quase 3.000 criptomoedas, né. Mas aqui no canal Primitivo nós vamos sempre falar sobre o Bitcoin, que é onde o coração bate forte, né? E eu não acredito em outras criptos também. Cara, eu já ouvi muita coisa, já entrei, já comprei um monte de cripto, perdi dinheiro, joguei dinheiro fora, me desfiz de Bitcoin antigo que eu tinha. Tudo foi pro lixo, né? Então hoje estou reconstituindo os meus Bitcoins e só os Bitcoins. É só nisso que eu invisto, né? Então, eh, o Bitcoin ele veio para trazer essa liberdade financeira, privacidade, veio te dar poder através aí da blockchain também para você registrar os teus Bitcoins lá e manter seguro, né? Então, e mudar a forma que a gente pensa no dinheiro, né? Então, o futuro não dá para a gente prever muito bem, né? A gente espera que algumas coisas aconteçam, né? E por isso que todo mundo que conhece Bitcoin fica fascinado com Bitcoin, né? Por ele se tornar uma reserva mesmo de valor, né? Global aí e abrir para espaço para inovações, né? Porque a partir da blockchain, toda essa ideia da criptografia que foi criada a ideia do Bitcoin em cima, que a gente tem coisas que já estão acontecendo hoje, né? E eu te pergunto aí, e você está usando Bitcoin?
está curioso para aprender mais, conte aí sobre a tua história, fala aí nos comentários, diga se você gostou do vídeo, gente, andando aqui, caminhando um pouco, curta aí, compartilhe, se inscreva no canal, a gente vai estar disponibilizando mais conteúdos. Vocês viram, foi um bate-papo mais aí para a gente tomar assim, uma noção geral do que é o Bitcoin, o que compõe aí esse mundo, mas depois a gente vai trocando ideias e colocando mais vídeos com conteúdos mais específicos, né? Quebrar tudo isso aí, esse panorama geral que a gente deu hoje, vai ter uma visão mais específica de cada ponto aí, tá bom? E além das outras coisas, né? A ideia aí do canal é compartilhar outras ideias, notícias, outras coisas. Então fique ligado aí no canal também, tá bom? Colocamos algumas meditações aí também, pessoais e tal. Então, gente, valeu aí o tempo de vocês. Abraço.